Sabe aquela pergunta que parece ter uma resposta óbvia? Tipo, todo brasileiro é também um cidadão? Pois é, no direito brasileiro a coisa não é tão simples assim e olha, a resposta pode até te surpreender. Vamos desvendar esse mistério juntos. Bem-vindos à nossa análise sobre os direitos políticos no Brasil. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira jornada, o caminho que transforma alguém que tem um passaporte brasileiro numa pessoa com o poder de votar e, quem sabe, de ser eleita. É um percurso cheio de regras e etapas bem definidas. Vamos nessa? O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender qual é a diferença entre ser brasileiro e ser cidadão. Depois, vamos falar sobre o poder do voto e o que é preciso para se candidatar. Na sequência, a gente vê quem são as pessoas impedidas de concorrer a um cargo e, para fechar, em que situações é possível perder esses direitos. Então, vamos começar pela base de tudo, pelo começo mesmo. Qual é a diferença real entre ter um passaporte brasileiro e ter de fato uma voz na política do país? A chave para entender isso está em duas palavrinhas: nacionalidade e cidadania. Olha, a diferença é mais simples do que parece. Nacionalidade é o seu vínculo de sangue ou de terra com o Brasil. É simplesmente ser brasileiro. Agora, cidadania. A cidadania é um passo além. É ter essa nacionalidade e também os direitos políticos, direitos que são ativados, por assim dizer, com o título de eleitor. Ou seja, todo cidadão é brasileiro, mas nem todo brasileiro é tecnicamente um cidadão. Tá, e como essa mágica acontece? A fórmula é bem simplesinha. Primeiro passo, ser a nacionalidade brasileira, né? Seja por ter nascido aqui ou por ter se naturalizado. Segundo passo, fazer o alistamento eleitoral, tirar o título. E pronto, com o título de eleitor na mão, a pessoa se torna oficialmente um cidadão com plenos poderes para participar da vida política do país. E essa dúvida é super comum, viu? Acontece que uma pessoa com nacionalidade brasileira só se torna cidadã no exato momento em que ela adquire os seus direitos políticos. E qual é a chave que abre essa porta? O alistamento eleitoral. É esse ato que formaliza tudo. Certo. Agora que a cidadania foi conquistada, como é que ela funciona na prática? Bom, a forma mais direta, mais fundamental de exercer essa cidadania, é claro, é através do voto. E as regras do voto no Brasil são bem claras. O voto é obrigatório para todo mundo que tem entre 18 e 70 anos, mas ele se torna opcional, ou seja, facultativo, para a galera mais jovem, de 16 e 17, para os maiores de 70 e também para os analfabetos. Agora, para estrangeiros e para os conscritos, que são os jovens prestando serviço militar obrigatório, aí o voto é proibido. E por que o voto é tão importante? Porque o Brasil adota um sistema que a gente chama de democracia semidireta. O que isso quer dizer? Que além de a gente escolher nossos representantes para tomar decisões por nós também podemos, em alguns momentos, participar diretamente de decisões importantes através de ferramentas como plebiscitos e referendos. É a nossa voz direta. Ok, já entendemos como votar. Agora vamos avançar mais um pouco nessa jornada. E se alguém quiser ir além e se tornar um representante do povo? Vamos ver o que é preciso para se candidatar a um cargo público. Bom, para ser votado, a lista de requisitos é um pouco maior. As condições básicas incluem ser brasileiro, estar com os direitos políticos em dia, ter o título de eleitor e um domicílio na região onde vai concorrer. E um ponto crucial: é obrigatório ser filiado a um partido político. No Brasil, não existe essa história de candidatura independente ou avulsa. A idade também é um fator super importante e a exigência vai aumentando com a responsabilidade do cargo. Para ser vereador, o mínimo é 18 anos. Para ser deputado ou prefeito, já sobe para 21. Para governador, 30 anos. E para os cargos mais altos do país, presidente e senador, aí tem que ter pelo menos 35 anos de idade. A gente já viu quem pode se candidatar, mas a jornada do cidadão também tem seus obstáculos. Agora, vamos entender as regras que impedem alguém de concorrer a uma eleição. É a chamada inelegibilidade. Basicamente, existem dois tipos. A absoluta, que vale para todo mundo que se encaixa numa certa condição. Os analfabetos, por exemplo, podem votar, mas não podem ser votados. E tem a relativa, que depende da situação. O caso mais famoso é o de parentesco, que a gente vai ver em detalhes agora. A regra básica é a seguinte: parentes próximos, até segundo grau, de quem ocupa um cargo no executivo, seja presidente, governador ou prefeito, não podem se candidatar a cargos. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que muda tudo. Essa restrição só vale dentro do território de atuação daquele governante.
Essa é a chave para entender como a regra funciona na prática. Para isso ficar bem claro, vamos a um exemplo prático. Imagina a Maria. Ela é filha da governadora do estado Alfa e quer começar a vida política dela. A grande pergunta é, ela pode se candidatar? E a resposta é: depende. Depende de onde ela quer concorrer. Dentro do estado Alfa, onde a mãe dela é governadora, a Maria está inelegível para qualquer cargo ali. Agora, se ela quiser concorrer fora dessa área, em outro estado, ou para um cargo federal como deputada federal, aí pode, sem problemas. E assim a gente chega na última etapa da nossa jornada. E essa é uma parte de alerta. Os direitos políticos não são uma garantia para sempre, não. Existem situações bem específicas em que um cidadão pode perdê-los. Basicamente, há duas formas de ficar sem os direitos políticos: a suspensão, que é temporária, e a perda, que é definitiva. A suspensão acontece, por exemplo, enquanto durar uma condenação criminal. Já a perda é bem mais drástica e rara. Acontece, por exemplo, quando um brasileiro naturalizado tem sua naturalização cancelada pela Justiça. As causas principais são bem definidas. O cancelamento da naturalização, por exemplo, leva à perda definitiva. Já as condenações na justiça, seja criminal ou por improbidade administrativa, resultam numa suspensão temporária. E tem até um caso mais complexo, que é se recusar a cumprir uma obrigação legal imposta a todos, que gera um debate se seria perda ou suspensão. E para fechar, uma comparação final que é crucial para não confundir as coisas. Ser inelegível significa que a pessoa não pode se candidatar, mas, atenção, ela ainda pode votar. Agora, ter os direitos suspensos ou perdidos é bem mais grave. A pessoa não pode nem votar e nem ser votada. Perde-se a cidadania por completo, tanto ativa quanto a passiva. E aqui a nossa jornada se completa. Ela nos mostra que os direitos políticos são, sim, a base da nossa democracia, mas eles não são um cheque em branco. A possibilidade de perdê-los, mesmo que em casos extremos, levanta uma questão essencial para a gente pensar. Qual é o equilíbrio exato entre a liberdade individual de um cidadão e a sua responsabilidade com toda a sociedade? Fica aí a reflexão.